Bom dia, quero agradecer vocês por estarem aqui, João Guiracema, Oxigênio Viagem, Elis já está por aqui, Andresa, a Bia, muito obrigada por vocês estarem aqui, Flávio e Rob, muito obrigada por cada um que está aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o Vamos Conversar. Eu sou a Maria Oliver e Elis está entrando aí, bom dia Elis. Bom dia, Maria. Como é que vai? Tudo bem? Tô joia. Você tá bem? Super bem hoje? Sim, tudo bem. Incrível, né? Como a gente tem esse friozinho na barriga, muito parecido com aquele de antes de entrar no palco. É muito bom, verdade. Vamos esperar retornar, mas eu vou falar um pouquinho do que é o Vamos Conversar. O Vamos Conversar, o objetivo do Vamos Conversar é conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir nos inspirar, em especial pessoas ligadas à arte. Nunca mostra-se necessário e como fatores que nos unem ainda à distância. O Vamos Conversar é uma forma de juntar pessoas, de estar conectado com pessoas da arte, da cultura, da produção. Então nós ficamos muito felizes. E vamos juntos ajudar a construir uma rede de colaboradores e de conhecimento entre os profissionais da cultura da nossa região. Então eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, vendo e assistindo um pouquinho do que nós vamos mostrar hoje com essa profissional, Elis Florentina. Quero agradecer agora, vocês estão entrando, Flávio Rob, Danilo, a Mila Caixeta, a Magda, Lourdes, Cris, Kleber, Cri Eventos, Tiago, Fábio, Idson, Id Santana, Terapia, Luzia, tem muita gente entrando, muito obrigada pela presença de vocês, o Wesley, Multi, El Prisma, Eliane, Ney, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje, eu fico super feliz, muito grata por vocês estarem aqui, e esse movimento do Vamos Conversar é isso. É mostrar as pessoas que fazem arte, que fazem cultura, que estão neste trabalho, nessa quarentena. São várias pessoas que estão aí trabalhando, mesmo em casa, fazendo a diversão dessas pessoas, que não podem sair. Então, nós estamos aqui para mostrar o que é o trabalho de produção, o que cada um faz. E eu só tenho a agradecer vocês que estão aqui com a gente hoje, tá? Quero agradecer que está entrando Sabá, Lourdes, Ney, obrigada de novo, Tássia, Camila, Tássia lá de Uberlândia, obrigada por estar aqui, Dança do Ventre aqui com a gente. Olha, tem tanta gente aqui hoje, tem Dança do Ventre, tem produção, tem canto, tem música. Lori está aqui com a gente também. A Gláucia, muita gente querida aqui hoje com a gente. Então, olha, não consigo falar o nome de todo mundo, de todos vocês, mas vão mandando beijinho, coraçãozinho, com o tempo eu vou conseguindo falar um pouquinho, tá? E hoje nós vamos falar sobre produção. O que nós temos, só um minuto que eu vou tentar chamar a Elisa aqui novamente. Ela ainda não entrou. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre produção em empresas, né, em grandes instituições e também produção independente. E a Elis tem esse trabalho há anos, fazendo produção em algumas entidades de Goiás, né, algumas empresas de Goiás, e também agora fazendo produção independente. E nós vamos saber um pouquinho dessa área, um pouquinho do que se pode fazer, do que se pode aprender. E eu quero muito agradecer vocês que estão aqui para ter um pouquinho mais desse conhecimento, saber o que as pessoas de produção fazem, executam. Também depois podem ir procurar, nós vamos deixar gravado, vamos deixar
na nossa página. Também temos a página do YouTube. Gostaria muito que vocês fossem lá, curtissem, compartilhassem. Nós estamos com uma promoção, tá, gente? Vamos participar. O nosso último convidado, que foi o Diego Gomes, ele nos presenteou com uma obra de arte dele. E essa obra de arte vai ter um sorteio. Então, eu gostaria muito que vocês participassem. Depois, olhem na minha página. Sábado vai ser o sorteio, mas tem umas regrinhas. Então, vão lá, curtam, compartilhem, indique pessoas para vocês terem essa oportunidade de ganhar essa obra de arte do nosso querido Diego Gomes de Anápolis. Essa pessoa maravilhosa. Que faz um trabalho incrível. Elis, voltaste! Algum problema com a internet? Tá conseguindo me ver, me ouvir agora? Ok, tá tudo certinho. Gente, se alguém não estiver vendo, fale para nós, para a gente estar tentando resolver, né? Nem tudo a gente consegue, mas vamos tentar resolver. Isso então, mesmo. Vou falar um pouquinho. Quem é Elis? Elis Florentina, graduada em Fotografia e Imagem, pós-graduada em Gestão Cultural e atualmente produtora cultural. Elis, fala um pouquinho para a gente sobre o que é a arte, a cultura, como entrou na sua vida, Fala um pouquinho sobre você, sobre a cultura. É interessante, Maria, como às vezes a gente não tem a consciência de que a arte, a cultura faz parte da vida da gente desde sempre, né? E embora eu esteja envolvida com arte há bastante tempo, eu só tive também essa percepção ontem, após conversar com você. Porque, na verdade, eu havia te falado que a arte entrou na minha vida, que a cultura entrou na minha vida já com meus 15 anos, talvez, e que o meu primeiro contato foi na escola. Mas, na verdade, a arte sempre esteve na minha vida, né? E ela esteve na minha vida através da cultura tradicional, através da arte das fiandeiras, que minhas avós, as duas avós, minhas tias, sempre fizeram isso. E aí tem o artesanato que minha mãe sempre fez, passou isso para mim e para minha irmã. Minha sobrinha hoje está aprendendo também. Então a arte sempre esteve envolvida, a minha vida sempre esteve com envolvimento com a arte, né? E uma coisa que eu acho que é interessante falar é que eu tive contato com uma professora da alfabetização e ela me contou que lá no comecinho do ano, aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? A minha resposta é que eu queria ser atriz. Eu queria ser atriz, eu queria trabalhar com cinema, embora eu não soubesse muito bem o que isso significava, né? Aos meus 5, 6 anos, eu não tinha nenhuma noção do que fosse isso. Mas a minha resposta naquele momento foi isso. Eu quero ser atriz e eu quero ser atriz de cinema. O tempo passou, teve esse contato com a arte, esse contato com o ofício do fiar, né, do transformar o algodão em linha, produzir cobertas, cobertores, tapetes e tudo isso. Depois veio o artesanato com crochê, com ponto cruz, com bordado livre. Até que, aos meus 14, 15 anos na escola, nós fizemos um passeio, aqueles passeios escolares maravilhosos, que todo aluno fica louco esperando o dia para ir. E eu me lembro que foi a minha primeira vez também no circo, né? E até uma homenagem que eu queria prestar aqui. A minha primeira vez no circo foi no Circo Boca em Boca, do nosso saudoso Seu Menino, o Washington. O Washington, maravilhoso. Isso, que fez história, né, nas artes circenses, não só em Anápolis, não só em Goiás, mas no Brasil todo. Super reconhecido, assim, eu acho que tem que ser super respeitado a história, né, com certeza. E aí, depois disso, eu tive certeza que eu queria fazer arte, que eu queria fazer cultura e que era com isso que eu queria trabalhar. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a ler sobre isso, fui atrás. E aí veio o ano de vestibular, prestei vestibular para fotografia e cinema, né? Eu estava entre jornalismo ou fotografia e cinema, então os bastidores eram o meu destino, não tinha jeito. Quando você está nesse caminho, não tem como fugir. Não tem nada que tire a gente quando o caminho é esse. Então, prestei vestibular, né? Passei, fui fazer fotografia e cinema. Na faculdade de fotografia e cinema, eu tive contato
com pessoas que eu admirava muito, assim, como, por exemplo, o Alberto Maia, que era um fotojornalista, que eu sempre via o nome dele ali, a assinatura dele, ao lado das imagens do caderno esportivo. E ele era meu colega de curso, né? Eu era caloura dele. Então, o dia que eu falei, cara, esse é o Alberto Maia, foi assim uma sensação incrível, porque foi o meu primeiro contato também com alguém do meio que eu admirava bastante, né? E daí eu fiz todo o curso, conheci pessoas maravilhosas, né, que me ajudaram na evolução da fotografia, que me inspiraram bastante. Tive professores muito, muito bons. Quando terminou o curso, voltei para Nápoles e aí eu fiquei por volta de 3 anos fazendo eventos sociais. Então, era fotografia, era de casamento, de batizado, de eventos corporativos, aquelas reuniões sociais. Foi o que eu fui fazer durante 3 anos. Não tinha como fugir do evento, então acaba que você ajuda também a coordenar, você ajuda a organizar o evento, né? Não importa qual é a dimensão que ele tem. Então, desde um café da tarde até uma festa para 10 mil pessoas, eu acho que a dedicação para organizar é a mesma. E E o aí que, foram 3 anos assim, até que eu tive a oportunidade de ir para a produção cultural e nunca mais parei. então me conta um pouquinho sobre isso, o que te levou para a produção, como que você chegou na produção? Maria, as coisas na minha vida costumam acontecer de uma forma um tanto inusitada. Eu tinha começado em outro emprego, acho que uma semana em outro emprego, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no SESC, na área social do SESC, né? Não era na área cultural. Fui trabalhar com grupos de idosos, que era coordenado pela Priscila Porto, linda, maravilhosa. E também fazia educação em saúde, né, com a nossa querida Lúcia Moisés também. Saudade dela, já não está mais entre a gente. E aí fiquei, eu acho que cerca de 3 meses no serviço social. Veio mostra de teatro, primeira mostra de teatro do SESC. E aí, por afinidade, eu fui chamada para dar um apoio. E desse apoio, nunca mais me deixaram voltar pro social. Então, eu tive a sorte que um colega, né, do SESC, ele foi promovido para uma outra área. E aí, com isso, eu fui efetivada na cultura. Tive, assim, experiências incríveis. Eu acho que... Eu sempre costumo dizer que o SESC, ele é uma escola, sabe? Quando você trabalha no SESC, você aprende muito. Você aprende o que fazer e o que não fazer, como agir. Você precisa de ter a dinâmica para resolver algumas coisas que não podem ser deixadas para depois. Então, você tem que fazer ali, na hora, né? As coisas estão acontecendo e elas exigem de você que você resolva. A produção é assim, né? No momento você engata, que se deixar para depois já passou, então você tem que estar ali atenta a tudo. É E isso como mesmo, a produção ela é dessa forma. E o SESC, ele foi essa escola para mim, né? Coisas que eu aprendi lá na prática, que eu só fui ver na teoria um pouco depois, mas que sem dúvida fez toda a diferença pro currículo que eu tenho hoje. que bom, é uma escola que ainda auxilia várias pessoas, né? Porque tem muita gente da produção, que trabalha com produção, cultura, que passou pelo SESC, né? Isso mesmo. E me fala um pouquinho dessas grandes instituições que você trabalhou, instituições da cultura, conta um pouquinho, porque você passou por várias, né? Me fala um pouquinho como que foi esse trabalho, porque para cada instituição é um trabalho diferente, né? Isso, eu tive essa experiência no SESC. No SESC, quando eu fui para a cultura, era bem unificado as apresentações artísticas e também o desenvolvimento artístico-cultural, que hoje é o Núcleo Livre das Artes, eu participei dessa transição. Então lá, além de estar perto dos professores, né, que eram professores assim maravilhosos, um beijo para todos, se algum deles estiver me assistindo agora, Cláudio Luciano, Lani Silva, Mônica Martins, Jonatas Tavares, Gabriel Cardoso, André Rodrigues, Marise Edinger. Desculpa se eu tiver errado o seu nome, Marise, por favor. Mas foram professores excelentes, eu acredito que foi assim o auge mesmo do desenvolvimento artístico-cultural do SESC, né? Foi a ascensão dele. E aí nós fazíamos apresentações no final de semestre, durante todo o ano tinham as oficinas que aconteciam regularmente.
e uma outra parte que tinha, que eram as apresentações artísticas, que era o que todo mundo realmente via, né? Que eram Semana do Meio Ambiente, era... que eram outros eventos que tinham? A Feira do Cerrado, a mostra de música, tinha os eventos nacionais, né, que apareciam, como o Palco Giratório, Sonora Brasil. Esse intercâmbio com os artistas, com os produtores, com a equipe técnica que vinha de fora, sem dúvida, fez toda a diferença. E eu te falo que são contatos, são experiências que eu adquiri, que eu trouxe, né, na minha vida, e que hoje é muito difícil eu chegar em algum estado onde não tenha pelo menos uma pessoa que eu conheça, que foi o Sesc que me apresentou. Então, assim, Curitiba, o Deg, Fernando Deg e Adriana Melges. Estive em Curitiba, falei com eles, em todos os estados, sabe? Eu não vou conseguir citar agora todos eles, porque são muitas pessoas, eu não quero deixar ninguém de fora. Mas, assim, te dá uma experiência e ainda te traz vários amigos e conhecidos dentro da cultura, né? Isso, traz sim. Fiquei lá no Sesc por cerca de 5 anos, né? A minha primeira produção mesmo no Sesc, depois de efetivada na cultura. Gente, eu comecei com Paralamas do Sucesso. Então... Olha, só isso que você começou, né? Vamos falar. Só foi esse. Eu comecei com Paralamas do Sucesso, aquele frio na barriga, aquela coisa de chegar no aeroporto, né? Esperar o portão abrir para o portão de desembarque abrir, aguardando o Herbert Viana, aquela tensão toda sem saber como fazer. E o show foi um sucesso, a equipe maravilhosa, todo mundo trabalhou muito bem, né? E aí depois vieram outros shows grandes, shows menores, nacionais, teatro, dança, sem deixar ninguém de fora, assim, falando mesmo parabenizando a todo mundo que passou pelos palcos, né? Mostra de dança, Copa Sesc, Grupo Galpão teve lá, Gilma, Beatriz, se vocês estiverem aí, beijo para vocês, queridas de Minas, né? O Galpão de Minas. Que mais que teve lá? Oswaldo Montenegro, Geraldo Azevedo, Dudu Oliveira do Rio com o Trio Perigoso. Hoje os meninos estão espalhados mundo afora. Foi incrível. Depois de 5 anos, quase 5 anos no Sesc, surgiu para mim uma oportunidade de ir para o Teatro São Francisco. Então, o Teatro São Francisco, isso foi no ano de 2016. Ele ainda estava na fase final de construção. Então, foi, eu acho que o maior desafio da minha profissão. Porque eu deixava a assistência de produção, eu deixava a produção em si, para pela primeira vez fazer gestão e também curadoria. Então, para quem ainda não conhece o Teatro São Francisco, pelo menos na minha época lá, as portas ficavam sempre abertas para visitação. Lá tem um museu da história franciscana, um museu lindo, maravilhoso, que quem conseguiu tornar aquilo ali uma coisa física mesmo foi Jairo Leite, professor Jairo, que hoje, se não me engano, ele está lá no museu da estação. Da ferroviário, né? Isso. E aí, junto dele tinha o Daniel, que também o professor Jairo historiador, tinha o Daniel Rezende, que é museólogo, e eu tive o apoio da querida, da Lorena Mello, né, que foi trabalhar lá comigo, a equipe era muito boa, e aí tinha galeria, então também ficava aberto para o público a visitação, e eu me lembro que... Peraí só um pouquinho, que o pessoal tá falando aqui que tá muito alto a câmera. Melhorou, gente? Ficou melhor? Ficou melhor. Ah, então alguém dá um feedback aí. Então, produção, vamos lá, produção, ajuda. Cadê a produção? Alguém me ajuda aí. Então, no Teatro São Francisco tinha essa abertura e quando eu fui para lá fazer gestão, eu acho que foi um momento que a Anápolis recebeu praticamente assim, todos os artistas nacionais, a Anápolis entrou na rota para receber esses artistas. Então, os maiores shows de stand-up, o Whindersson Nunes passou por lá, Ceará passou, me ajuda, gente, Tirulipa, enfim, tinha muita gente. Grandes nomes. A gente recebeu o Miguel Falabella, a gente recebeu todos os nomes do cenário nacional. A Anápolis entrou nessa rota, então eu acho que foi um marco, né, para a história cultural da cidade. Poder ter inaugurado lá com o show da Maria Eugênia foi, assim, um presente, porque foi Maria maravilhoso. Eugênia é alguém que eu admiro, que eu acompanho desde os tempos de Frutos da Terra, desde propaganda do Café Rancheiro com Marcelo Barra, aí em Anápolis. Que é maravilhoso, quero mandar um beijo para eles, que, gente,
Eu acho que Goiás, a hora que a gente lembra de Goiás, fala Maria Eugênio, Marcelo Barra, Pádua, né? Eu fui num show, para falar de São Francisco, eu fui num show do Pádua com o Cris lá, que foi maravilhoso, que você estava lá. Sim, inclusive mandar um beijo, Pádua, Tom Cris, Cacau, Maria Eugênia, Chafim, Luiz Augusto. Gente, toda a equipe. Leozinho acabou de entrar, um beijo, querido, meu road preferido. E vai ser pai daqui uns dias, né? Daqui um pouquinho tá chegando aí o filhão dele. E o São Francisco, ele me deu essa experiência de fazer a gestão, de gerir pela primeira vez, né? Então, tinha a curadoria de fotografia, tinha a curadoria do museu, tinha essa parte da gestão, tinha vários artistas nacionais que estavam chegando ali. Teve o desafio de mostrar para o público o que era o Teatro São Francisco, para que ele tinha sido construído, que levava o nome do colégio, da instituição religiosa. Então, foi um desafio maravilhoso, engrandecedor mesmo para mim. E foram 2 anos o tempo que eu fiquei lá. Saindo de lá, eu recebi a proposta de vir para o SESI, aqui em Goiânia. Teatro SESI, hoje é o único teatro do sistema da indústria. O SESI ele é Serviço Social da Indústria. Então, dentro do SESI Goiás, o único teatro no estado é esse daqui de Goiânia. E aí eu tive a oportunidade também de ficar por 2 anos lá, né, como analista de projetos, como coordenadora do projeto Terça no Teatro, que é um projeto que acontece todas as terças do ano, de fevereiro a dezembro. Acho que são, talvez, 5 terças por ano só que não tem, né? Que é o tempo. O local é lindo. Cheguei a estar lá vendo uma apresentação sua, um lugar maravilhoso que vocês levaram, né? Fizeram o público ir. Eu acho que é isso, é um movimento que faz o público ir na terça, né? No teatro. E o Terça no Teatro, ele é um projeto de formação de público, né? É bom lembrar isso, porque a nossa cultura ela ainda precisa ser formada. Então, o Terça no Teatro ele é um projeto de formação de público, de formação de plateia, e ele é um projeto também que fomenta o artista regional. Ele abre as portas para o artista de Goiânia, ele abre as portas para o artista de Goiás, mesmo aqueles que vêm do interior, que às vezes reclamam que não tem espaço na capital. Então, o Terça no Teatro ele conseguiu fazer tudo isso. Eu tive a oportunidade de coordenar esse projeto, né, durante o tempo que eu estive no SESI. E, além disso, lá eu fazia também a gestão de pauta, sem falar que, assim, vários e vários eventos, né, que acontecia, a gente recebia, e você acaba fazendo também um pouquinho de consultoria, um pouquinho de produção, você entra como coprodutora, né, tinha muitos artistas que chegavam lá e falavam, eu não tenho produtor, eu não sei o que é um rider de luz, eu não sei o que é um rider técnico, né, me lembro, não vou citar nome, mas eu me lembro de uma produtora que chegou um dia tremendo, assim, a mão transpirando, e ela me falou assim, é a primeira vez que eu produzo alguém e eu não sei o que eu faço. Coitada, né? Eu fiquei assim, falei, olha, tudo bem, vem cá que eu te ajudo então. Cola em mim que hoje eu vou passar o dia todo aqui na coxia e vou te ajudar e vai dar tudo certo. E foi um show lindo, era o lançamento de um CD, foi maravilhoso, deu tudo certo. E no Terça no Teatro foi onde também eu pude aprender um pouquinho mais da apresentação de palco, né? Eu pude me tornar apresentadora de palco também. Então eu tô vendo que tem algumas pessoas entrando aqui, falando, incentivamos bastante música instrumental e tal. Realmente a gente valorizou muito o instrumentista aqui no Teatro SESI. E quem tá aí ainda assistindo a gente, com certeza vai se lembrar das muitas vezes que eu cheguei falando boa noite, Teatro SESI. E era uma delícia, né, ter esse retorno, assim, da plateia, ver todo mundo respondendo, casa cheia ou casa não tão cheia, assim. Mas sempre foi maravilhoso poder trabalhar no SESI, sabe? Poder participar dos projetos que tinham, como o SESI Arte e Criatividade, que eu pude também, a coordenação não era minha, mas que eu pude fazer a produção da premiação desse evento, foi algo bem inovador, assim. Eu lembro que na noite foi uma noite para muitos convidados, conseguimos até lotar o espaço. E pela primeira vez tivemos um DJ na apresentação, Bruno Caveira, beijo para você, acompanhado do querido Manassés, que é também um músico excelente. Maravilhoso. Eu pude fazer também a produção do Festival de Música Canto Cerrado, que é também assim um dos carros-chefes hoje no SESI, né? E aí
vieram bandas e músicos, artistas do estado todo para poder participar. E no show de encerramento a gente conseguiu levar também grandes nomes. E aí eu quero falar da banda Quatro Estações de Brasília, beijo Celso, Paulo e toda a banda, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora. E também Mr. Bean, querido Anderson, que passou por lá enquanto eu estive lá. E foi, assim, maravilhoso, sabe? Poder Que delícia. participar e conhecer o Canta Cerrado, né? Também foi muito, muito bom. E aí, agora, estamos todos suspensos, né? Parte de eventos no país inteiro não pode mais realizar nada. Torço muito que essa crise passe logo, que todos os espaços culturais possam reabrir suas portas e possam lotar, porque a gente que produz é isso que a gente quer. É ver casa cheia, é ver a plateia feliz, é ver todo mundo satisfeito. Por favor, gente, não levantem durante nenhum espetáculo para ir embora. Quem tá no palco vê. Antes, né? Antes de ir embora, não. No meio, gente, não vai embora. Espera terminar. Se tiver ruim, faz a carinha de que tá gostando, mas espera terminar, sabe? Pra gente que tá no palco, seja apresentando, ou seja apresentando, assim, fazendo uma apresentação como cerimonial ou como artista, é muito ruim ver vocês levantando para poder sair. Dá a impressão de que a gente não tá fazendo um bom trabalho. Se o trabalho não tá legal, dá um feedback, fala no que pode ser melhor, tanto para o produtor quanto para o artista, que com certeza a gente agradece muito e ninguém mais vai querer levantar no próximo espetáculo. Concordo com você, boa dica. Elis, sei que você também atua na produção de eventos corporativos. Como é esse outro lado da produção na sua carreira? Para quem faz evento corporativo, para quem já está na área, a gente sabe que, na verdade, não tem muita diferença, sabe, Maria? Porque a cultura e a arte, ela também está dentro do corporativo. A partir do momento que você contrata um músico para fazer ali a sua abertura, para fazer o coffee break, alguma coisa assim, você tem ali também o artista. O que difere um corporativo de um evento cultural, do evento artístico, talvez sejam alguns protocolos que tem, né? Que tem a ver com o quê? O cerimonial, o achamento das bandeiras, as bandeiras que ficam colocadas ali, a apresentação das autoridades que tem naquela noite. Então, assim, quando você faz um evento corporativo, você tem algumas regrinhas, alguns protocolos que têm que ser seguidos, que muitas vezes, no evento cultural, você pode passar por isso, você não precisa de ficar preso a isso. Então, talvez o corporativo, o que ele te traga, o que ele te cobre mais, seja essa parte das formalidades. Então, eu tô vendo que tem gente aqui também, que é do grupo da associação dos mestres de cerimônia. Então, um abraço para todos vocês, queridos amigos, nobres amigos. E aí, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me ajudem. Mas, assim, pelo que eu já fiz de evento corporativo, a diferença ela está basicamente nisso, na formalidade, nos protocolos que têm que ser seguidos. Então, enquanto no cultural você vê o que o artista vai fazer e ele tem essa propriedade, essa autonomia de seguir o evento dele, quando se trata do corporativo, não. Você tem a questão da missão, dos objetivos da empresa, né? A visibilidade que a empresa quer passar, o que é o evento. Só para exemplificar aqui, um evento super bacana que foi feito. Foi um café da manhã do Sindicato dos Produtores de Leite do Estado de Goiás. Então, ele foi um evento que, enquanto no palco acontecia toda a formalidade, eram palestras, eram cases, né? Enquanto durante todo o tempo no palco estava acontecendo isso, do lado de fora foi oferecido um café da manhã. Durante toda a manhã, o aparador ficou lá, o buffet ficou disponível para todo mundo, com todos os produtos fabricados por esses produtores. Eu sou viciada em queijo. Todos os queijos maravilhosos que vocês pensarem, leites, iogurte, manteiga, pães. E foi um evento que eu achei, assim, uma sacada muito bacana, super simples de ser feito, sabe? E que o que difere ele dos demais talvez seja isso, a formalidade que aconteceu dentro lá do teatro. Que legal. Me fala um pouquinho sobre as pessoas que você admira, quais são as suas referências, quem te inspira. Nossa, Maria, essa pergunta é muito difícil. Confesso que eu fiz uma lista e eu vou te dizer que eu sou muito grata
porque pela minha vida passaram pessoas maravilhosas, maravilhosas, assim, grandes profissionais. Eu posso dizer que todas as pessoas que eu admiro muito, que eu me inspiro muito, eu tive um contato direto e a maioria deles eu ainda tenho. Então, eu sei que o tempo é bem curtinho, né? Por isso até que eu tô falando um pouco rápido. Não dá para falar de todo mundo. Alguém me lembra do tempo aí, como é que tá? Mas tá ok, tá tudo ok. Pode. Ah, Ó, gente, lembrando que vocês podem fazer pergunta, nós vamos anotar para eles responderem no final, tá? Eu quero agradecer todo mundo. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas vai mandando um oi, a gente vai tentando, nós vamos vendo. E ficamos muito felizes por vocês estarem aqui, todos e todas. Muito obrigada. E vou deixar eles falar um pouquinho. gente, a gente está sendo visto por gente do mundo todo. Eu estou tão satisfeita com isso. Espanha, Inglaterra. Ai, que lindo! Amigos queridos aqui, um monte de gente. Beijo para todo mundo. Não dá para falar o nome de todo mundo, mas obrigada por estarem assistindo. Um beijão para todos vocês. Vai ficar gravado. Quem não conseguir ver tudo, depois pode entrar lá que vocês vão conseguir assistir. Oi, 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 oi para todo mundo. Minha turma de ukulele, gente, que lindo! Ukulele Goiás, tô vendo um monte de gente aí também. Os amigos do SES, enfim. Obrigada a todo mundo por estar participando. Vamos lá, a listinha que eu fiz, então, de inspirações. Eu quero abrir essa lista com uma pessoa muito querida, mas que eu não quero falar muito dele agora. Quero falar um pouquinho mais depois dessa experiência com ele ali mais à frente, que é o professor Teixeira Coelho, né? Para quem não sabe, o professor Teixeira Coelho, ele é ex-curador do MASP, coordenador do curso de Gestão Cultural do Itaú Cultural. Ele é um cara maravilhoso, já um senhor, escritor, tem vários livros publicados sobre gestão cultural, sobre políticas para a cultura, enfim. Quer alguém, uma dica, o cara, esse é um deles, sabe? E aí, quem quiser depois pesquisar, ler, estudar um pouquinho, ele não tem redes sociais, ele não tem Instagram, ele não tem Facebook, mas ele tem muito conteúdo na internet. Professor Doutor Teixeira Coelho, com certeza é a pessoa que mais me inspira pelos livros, pela história, pela trajetória, e daqui um pouquinho eu vou falar um outro motivo de por que ele me inspira muito. Uma outra pessoa que eu quero falar aqui é a Márcia Zanelato, diretora, dramaturga, roteirista. A Márcia, ela é carioca. Eu a conheci em um evento do Sesc, onde ela veio acompanhando um espetáculo. Mas o que eu quero falar, que a Márcia muito me inspira, talvez tenha a ver bastante, talvez não, com certeza tenha a ver com a parte do empoderamento feminino e da diversidade de gêneros, que ela sempre aborda. Então, Márcia Zanelato, você me inspira muito. Sigam, procurem alguma coisa dela. Ela tem Instagram, a Maria depois vai deixar aí para vocês. Ela é uma maravilhosa. Outra pessoa que eu quero falar, Frederico Mendes. Fred, fotógrafo, fotojornalista, fotógrafo de moda, fotografou vários e vários artistas, fez capa de disco, cobriu guerra, esteve com Pelé, com Bob Marley, Nara Leão, Xuxa. Gente, você que gosta de arte, você que gosta de fotografia, vocês têm que conhecer o Fred. Eu conheci o Fred na temporada que ele esteve morando em Goiânia. Aprendi muito, porque coincidiu em ser o mesmo período que eu estava estudando fotografia. E o Fred, ele é incrível, sabe? Das pessoas para falar, alguém incrível, o Fred é um deles. Para falar ainda de uma outra pessoa de fora do nosso estado, eu quero citar aqui o nome do Álvaro Nascimento. Professor Álvaro, produtor, foda. Com perdão da palavra, muito, muito foda. Professor Álvaro eu conheci num curso que eu fiz nesse ano em São Paulo. Eu confesso que eu fui pelo currículo. Ele produziu Lollapalooza, Rock in Rio. Ele esteve também na produção da Tocha Olímpica, né, o caminho e transporte da Tocha Olímpica. E só pelo currículo o curso valia a pena. Mas quando eu cheguei lá, vocês não estão entendendo quem é Álvaro Nascimento. Ele é a pessoa mais direta, mais prática, mais objetiva, mais produtor cultural do mundo. Então, eu acho que eu tive assim um momento antes do Álvaro e depois do Álvaro. E sem dúvida, a profissional que eu sou hoje,
as coisas que eu estou fazendo, os projetos que eu estou envolvida hoje, só estão acontecendo graças ao incentivo que eu tive nesse curso em São Paulo. Eu era a única goiana. E eu descobri que ele é da cidade de Goiás, a família dele é da cidade de Goiás. E eu tive tanto incentivo, eu fui tão acolhida, assim, que o Álvaro me inspirou em tudo. Na vida pessoal, na vida profissional, ele é uma pessoa maravilhosa. E aí eu fiz uma listinha aqui. Eu acho que não. É isso que eu ia falar. Eu acho que não vai dar para falar. Você vai ter que só citar ou a gente coloca depois. Eu vou só falar os nomes aqui, porque não vai dar para falar de todo mundo. Então, Flávia Cruvinel, da UFG, me inspira muito. Todo mundo deve conhecer. Se não conhece, deveria. Teco Faleiros é a pessoa que deu corpo, que deu vida, que deu alma pelo Teatro SESI. Foi meu diretor. Tenho um amor por ele. Foi aniversariante da semana. Bruno Peixoto, querido, diretor, ator, roteirista, professor universitário, amor também. Fernanda Lacerda, coordenadora de cultura do SESC, Edneia Barbosa, que foi coordenadora também, pessoa por quem eu tenho assim, grande carinho até hoje. Bruno Rejan, baixista. Chafim, que nós já falamos, que amo, amo, amo. E eu queria só prolongar um pouquinho a fala para falar dessa última pessoa, que eu deixei por último. Não foi porque é menos importante, mas é porque eu queria fechar essa fala falando sobre ele, que é Décio Coutinho. Décio, você estava aí agorinha, não sei se você ainda tá, se tiver, dá um oizinho, um tchau, um beijo, alguma coisa, faz um sinal aí. E eu quero dizer que o Décio, ele me inspira muito, porque talvez de todas essas pessoas que eu falei, o Décio, ele é uma das pessoas que ele não só marcou o momento da minha vida, sabe? Do início até hoje, o Décio ele esteve em todas as fases do meu trabalho como produtora cultural. Ele esteve sempre me apoiando, ele esteve sempre incentivando, acreditando no meu trabalho. Oi, Décio! Beijo, querido, que bom que você tá aí. E eu já tive a oportunidade de falar para ele antes o quanto eu sou fã. E eu vou aproveitar o momento para falar de novo, assim, né? Mestre, para mim, Décio, você é meu mestre por tudo que você é, por tudo que você faz, por tudo que você já fez, pela credibilidade que você sempre teve, né? Pela forma como você sempre acreditou no meu trabalho, sempre incentivou. E uma das coisas que eu acho assim que é mais incrível talvez seja a serenidade que ele tem em tudo que ele faz, em tudo que ele demonstra, né? A humildade com que ele trata todas as coisas. E assim, o Décio, no momento que eu consegui me tornar amiga dele, né? Que a gente conseguiu instituir uma amizade, eu falei, gente, não é à toa que ele é um dos caras que eu mais admiro na vida, não é à toa que ele é um dos caras que eu mais me inspiro. Porque além de ser o profissional incrível que é, ele é também um ser humano exemplar. Então, Décio, para você, todo o meu carinho, minha grande inspiração. Que legal, mas ele é uma pessoa muito, muito acho, admirada por vários profissionais. Nós admiramos Goiás, ele representa Goiás assim, maravilhosamente. E eu queria saber um pouquinho, acho que nós queremos saber sobre quais são os projetos que você está desenvolvendo hoje, o que você está fazendo? Tempos difíceis, né, Maria? É um tempo muito difícil agora, essa crise, essa pandemia. Eu sinto falta da população valorizar um pouquinho mais a arte, os artistas, a cultura. Nós fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Então, isso é uma frase muito batida, isso é uma frase assim, que já está repetitiva. Eu queria pedir para a população, para toda a comunidade, artistas, produtores, envolvidos ou não, acreditem na arte, acreditem na cultura. Eu acho que talvez inconscientemente as pessoas não tenham ainda se dado conta, mas inconscientemente a arte ela está na casa de todo mundo. Se essa pandemia está acontecendo e a gente está conseguindo passar por tudo isso, por essa crise, com certeza é graças à arte, é graças ao filme que você assiste, às lives que você está vendo, ao seu artista que você escuta. Então a gente precisa sim, de alguma forma, de valorizar tudo isso. Poder público, por favor, se manifestem, sabe? Conselhos, secretários, enfim, governador, todo mundo, prefeito, não importa quem seja. Eu acho que todo mundo tem sim que se mobilizar e olhar pelos artistas, olhar pelos produtores. Cultura é sim um negócio. Nós fazemos parte da economia.
E lembrando, só vou falar, lembrando que hoje vai ser votado a lei emergencial cultural. Então, que as pessoas mandem mensagem para todos os deputados, vamos fazer uma rede, uma corrente aí para que se vote, porque é necessário, nós precisamos, né? A cultura necessita isso, os artistas necessitam. Com certeza, sem dúvida. Gente, vamos nos unir? Eu acho que nada melhor do que a união para fazer as coisas acontecerem. Falando em união, vamos lá falar dos meus projetos para esse ano. Eu vejo que a crise, ela chegou e conseguiu, assim, devastar muita coisa. E uma coisa que sempre eu ouvi de um colega produtor, que eu admiro muito, que inclusive me deu esse copinho lindo aqui, gente, ó, prosa sonora, é o Fernando da Pandaros. Ele sempre me falava assim, sempre me falou, Elis, é nos momentos de crise que a gente se reinventa, que a gente inova e que quem consegue se adaptar sai na frente. Eu não vejo a crise como algo ruim, eu vejo a crise como uma oportunidade de fazer melhor. Sempre ele me falou isso e eu acho que nunca fez tanto sentido para mim como nesse momento. E aí, pensando nisso, eu estou aí com o meu primeiro projeto. É um projeto que eu estou tirando do papel, que é o projeto de me tornar novamente, de voltar a ser produtora independente, de voltar a produzir, de montar a minha produtora, né? Ela já tem um nome, ela já existe uma página no Facebook, que é a Bastidores da Arte, e surgiu também lá atrás, quando eu participava de programa de rádio, né, dos blocos do Observatório, beijo para todo mundo da Rádio 96 FM. Eu me lembro que a gente tinha lá um momento de dica cultural, e essa dica cultural foi para o Facebook, e depois ela virou consultoria, e ela virou produção, enfim. O projeto estava parado e agora eu resolvi retomar, resolvi voltar a produzir, independente de qualquer instituição. Estou aí, gente, produtora cultural, executiva, logística, todas as áreas da produção que vocês precisarem, pode me contratar. E além de falar tudo isso, assim, eu acho que trabalhar pra gente mesmo talvez seja uma realização, embora a gente saiba das dificuldades que tem. Esse é o meu primeiro projeto. O segundo projeto que eu tenho é o projeto Produtoras Go. Produtoras Go, ele é uma rede de fortalecimento da mulher que trabalha dentro da cadeia produtiva dos eventos. Então, como é que surgiu? Eu sempre ficava brincando nas minhas fotos de redes sociais, postando hashtags, mulheres na produção, mulheres produtoras, super produtora, alguma coisa assim. E um dia eu tive a ideia de registrar o nome. Só que uma pessoa muito maravilhosa, que é a Fernanda, ela teve a ideia antes de mim. E ela foi lá e registrou a ideia. E aí eu a conheci, Fernanda, do grupo Mulheres na Produção. Ela é mineira, mora em BH, super atuante, tem um grupo maravilhoso do qual eu faço parte. E pedi permissão para ela para poder falar, né, disso aqui. E aí ela me falou, Elis, eu acho muito legal, eu acho muito importante a união das pessoas da área, mas principalmente a união das mulheres. Porque até pouco tempo a produção ela era uma área, assim, não totalmente masculina, né? Ela não era exclusivamente masculina, mas ela era majoritariamente, sabe? Então, eu enfrentei algumas dificuldades por ser mulher. Eu enfrentei alguns preconceitos, assédio, várias coisas. E se a gente não se une para quebrar isso, se a gente não se une para padronizar questão de pagamento de salário, de cachê, o que pode ser feito, para conhecer quem são as produtoras que estão à nossa volta, a gente não vai conseguir de forma alguma se fortalecer, a gente não vai conseguir de forma alguma conquistar objetivos, ter conquistas, né? E aí eu já comecei a fazer contato com algumas mulheres para a gente conseguir melhorar um pouco essa ideia, para a gente concretizar isso. Então, produtoras que eu ainda não fiz contato, mas que estão assistindo essa live, entrem em contato comigo, pode ser pelo direct, pode ser pelo meu telefone, enfim, não tem problema, mas vamos conversar sobre isso. Fernanda, beijo para você. Fernanda Fernandes está aí, com certeza. Maravilhosa. Somos muitas, e não só as produtoras. E eu quero abrir parênteses aqui para poder falar do clã Feitosa, família Feitosa, que eu amo, que eu adoro, que eu sou assim muito fã, mas principalmente da Kênia Feitosa, que ela é técnica em áudio, uma das poucas mulheres que atuam na área, e onde ela vai, no Brasil inteiro, onde os grupos que tem nacionais, todo mundo fala muito bem dela.
Kênia, orgulho imenso de você. Você é maravilhosa. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Tenho muito orgulho da profissional incrível que você é. Você é, sim, incrível. Muito orgulho de você, viu, minha amiga? E eu quero que mais mulheres consigam ter seu espaço e que a gente consiga se unir, se fortalecer, se empoderar e ganhar o mundo, gente. A gente consegue. E o meu terceiro projeto, eu imagino que o tempo tá curtinho aí. Tá terminando? Tá terminando. Vou falar rapidinho aqui do meu terceiro projeto, que é um projeto que carinhosamente a gente chama de Presta Live, que foi a união da prestação, né? Kênia, Carlão, Luiz, Nicolas, Thor, todo mundo aí da família Feitosa, com também os queridos do Estúdio Alive, Cristiano e Leandro Lage, e aí tem vários outros parceiros, mas que é um projeto que ele surgiu mesmo desse momento, dessa necessidade de ficar em casa, de todo mundo ficar recluso, mas também de mostrar o seu trabalho, de divulgar, de continuar trabalhando, que são as transmissões online. Então, eles surgiram com esse projeto novo, me convidaram para fazer parte, para fazer a produção, né? Já teve uma apresentação piloto, que foi com a banda RH, positivo. Beijo, Calelo, beijo, Cássio, todo mundo da RH. E no momento de montagem, para esse show, para essa transmissão da RH, surgiu a ideia de por que não tornar isso um produto. E a gente tem feito isso acontecer. Algumas bandas estão fazendo contato com a gente, eu estou fazendo contato. E as transmissões online, elas são não só para artistas, ela pode acontecer no corporativo, ela pode acontecer nos shoppings, nas lojas, nas igrejas. É corporativo, é cultural, é social, é esportivo, dá para fazer em todos os lugares. Então, assim, esse meu terceiro projeto, além de falar sobre ele, eu quero agradecer o acolhimento e o carinho, né, da família Feitosa, da família Lage, de todo mundo que está envolvido, de vocês terem me chamado de volta para Nápoles para poder produzir. E vamos com tudo, que com certeza, em meio à crise, a gente vai conseguir sim se destacar e a gente vai levar muita gente junto. Que bacana, muito interessante seus projetos. E lembrando, gente, que se tiver alguma pergunta, pode fazer, que nós estamos indo para o final. Como sabe, uma live é só para dar um gostinho do que a pessoa, né, que essa convidada maravilhosa tem para nos passar. E depois nós vamos deixar o Instagram dela e de outras pessoas na nossa página para vocês entrarem em contato. Elis é super acessível, então vocês podem perguntar, pode ir atrás, pode ter bastante informações, tá? E Elis, me fala um pouquinho o que a cultura, o que a arte trouxe para a sua vida, e que se não fosse a cultura, se não fosse produção, conhecer essas pessoas, você não tinha conhecido, não tinha se deparado com tantas novidades. Conta um pouquinho pra gente. Maria, fazer cultura é difícil, mas é uma delícia. E com certeza, nessa área cultural, eu tive situações inusitadas, situações maravilhosas. Teve o dia que o Oswaldo Montenegro quis parar o show e a gente ficou descabelando, sem saber o que fazer. Teve o dia que choveu e o teatro alagou e a gente ficou desesperado também, sem saber o que fazer. Teve mostra de dança que vários competidores caíram, machucaram e não tinha atendimento para todo mundo, né? Eu tive que ser brigadista no dia. Então, eu acho que essas situações, elas fazem história. E como eu te falei, eu poderia ficar aqui 2 horas, 3 horas contando histórias para você, para todo mundo que está assistindo, porque com certeza tem muita história para contar. Tem muita história legal, muita história engraçada, interessante, mas sem dúvidas, aquela que... tem uma historinha muito legal, assim, só para falar rapidinho aqui, que até o Carlos Feitosa estava contando na semana passada, que era uma delícia, gente. Toda vez no final de algum show, de alguma apresentação, o artista agradecia todo mundo e fazia alguma dedicatória para mim. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Artistas, façam mais isso, é muito bom. Já ganhei música, já ganhei poesia, já tive foto que virou desenho e tal. É muito gratificante pra gente receber esses mimos, é muito bom. Vocês são maravilhosos. Meu momento mais marcante, sem dúvida, volto a falar aqui, foi o momento que eu conheci o professor Teixeira, né? Como eu disse, o professor Teixeira, ele é escritor,
Eu já tinha lido, se não todas, quase todas as obras dele. Eu admirava o trabalho dele no MASP, eu admirava o trabalho dele no Itaú Cultural. Eu já tinha me inscrito para especialização no Itaú Cultural, fui selecionada e não pude fazer. E aí surgiu o nome dele para fazer a abertura do seminário de cultura que nós promovemos, ainda pelo SESC. E eu me lembro que eu fiquei naquela, gente, professor Teixeira vai vir, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Que eu fui a pessoa escolhida para fazer toda a logística dele. A produção de logística inteira dele ficou nas minhas mãos. Então, eu cheguei no aeroporto, acho que umas 3 horas antes, trêmula, transpirando. Estudei, pesquisei 1000 coisas para ter assunto para falar com ele, porque eu não sabia, né, o que eu poderia fazer, o que eu poderia falar. Ele chegou, eu não sabia se eu cumprimentava com um aperto de mão, um abraço, um beijo no rosto. Meu Deus, como que é em São Paulo, né? Não sabia o que fazer. Foi, eu acho que a minha primeira sensação, assim, de fã, realmente, de fã que não sabe o que faz, foi com o professor Teixeira. Foi um dia maravilhoso. Eu acompanhei em rádio, eu acompanhei em TV, nas entrevistas que normalmente nós fazíamos. Eu acompanhei no almoço. Ele foi extremamente gentil e simpático, aguardando a mim e ao motorista para almoçar. Né? Lembrava o nome de todo mundo, chamava todo mundo pelo nome. E aí, à noite, teve a abertura do seminário, que foi um sucesso. Teve, inclusive, transmissão simultânea, porque não coube todo mundo. E foram muitos inscritos de última hora. Eu não consegui ver a palestra, porque vida de produtora é isso. Você produz, mas nem sempre você assiste. Não tem jeito, a gente acaba ligada em tudo e vendo tudo, você não consegue. Na verdade, você menos assiste do que qualquer outra coisa. E aí, quando terminou, né, a gente tinha carta branca para poder fazer alguns agrados para ele. Então, tinha restaurante reservado, hotel, tava tudo pronto, né? E ele mandou cancelar tudo, porque ele quis ficar numa feira de food truck que estava acontecendo na rua, tomou chopp no copo de plástico e foi super gentil, foi super gracinha, assim, o tempo todo, sabe? Eu acho que ele percebeu, né, a minha insegurança, a minha dificuldade em saber o que falar, assim, com ele. E ele me deixou super à vontade, começou a perguntar coisas de Goiás. E eu acabei falando para ele de história, de cultura, de arte goiana, né, de alguma coisa da cultura tradicional goiana. Ele saiu daqui encantado. Depois disso, não fui eu quem o levei de volta ao aeroporto, mas ele mandou um e-mail gigante, agradecendo, elogiando, que eu tive vontade de imprimir, botar no quadrinho e pôr aqui, gente, na parede, aqui atrás de mim, sabe? Do tanto que ele foi fofo. E aí, depois disso, eu mantive contato com ele, né? Quando eu fui para São Francisco, eu me lembro que fiz contato com ele para poder falar sobre as questões do museu. Ele me deu dicas, me deu indicações. Depois entrou em contato comigo para poder desejar boa sorte na inauguração. Da segunda vez que eu fui selecionada no Itaú Cultural, que eu também não fiz, ele entrou em contato comigo, né? A gente conversou sobre isso. E aí, até hoje, mantenho contato. Então, com certeza, eu acho que o fato de ser produtora, de estar produzindo esse evento, fez toda a diferença para que eu pudesse ter esse contato com ele. Talvez em outra ocasião eu não tivesse uma mesma oportunidade, sabe? Então, isso foi maravilhoso mesmo, assim. Foi mais uma pessoa para dizer, alguém incrível, professor, doutor Teixeira Coelho, sou fã, assim, sem mais o que... Que maravilha, é muito bom você ver e ouvir a pessoa falar de um ídolo, de um fã, e que depois você teve esse contato, e o contato foi maravilhoso, né? Porque assim, é igual a gente fala, o ruim é quando você tem um contato e não é o que você esperava. Mas não vamos entrar em detalhes nem em nomes. Mas eu perdi muito daquela coisa de tietar o artista, justamente por isso. Porque, claro que todos nós somos humanos, né? Passíveis de todos os erros e tudo, defeitos. Mas já aconteceu de ter artista que eu amava e que é um chato. Imagino. Aí, isso acontece. Com isso, você acaba perdendo um pouco o encanto, né? Do que é a arte, do que é o artista. Não é do que é a arte, mas do que é o artista. E quando você conhece pessoas como o professor Teixeira, como o Décio, como Maria Eugênia, que acabou de entrar aqui, faz toda a diferença. Eu tenho só um minutinho para contar uma história com a Maria Eugênia.
Ó, Não? é um minutinho só de agradecimento que nós vamos ter que fazer agora, os agradecimentos, porque falta 3 minutos. Tá ótimo, então. Fica para uma próxima. Maria Eugênia, beijo, querida. Elisa, eu só tenho a te agradecer. Nós vamos ter outras conversas, vamos ter outras oportunidades, mas eu deixo você agradecer um pouquinho. Muito obrigada por você ter se disposto a falar com a gente. Eu fiquei muito feliz, nós ficamos muito felizes pelas suas dicas, pelo seu conhecimento. Maria, eu só tenho a agradecer a você. Primeiro, te parabenizar, porque esse projeto ele é maravilhoso. Já te falei, desejo vida longa. Muito longa mesmo o projeto. Eu sei que ele está acontecendo devido à crise que nós estamos passando, mas que quando tudo isso passar, por favor, não pare. Porque, como eu te falei, é de extrema importância para todo mundo saber o que é arte, saber o que é cultura, saber como é que as coisas acontecem, que nós somos uma cadeia produtiva, Sim. nós somos um negócio, nós fazemos parte da economia e muita gente não sabe como isso funciona. Então, parabéns pelo projeto. Por favor, não pare, continue. Agradecer a você pelo contato, pelo convite, que aí já tem um mês que você está tentando e a gente não estava conseguindo acertar esse horário. Mandar um beijo imenso também, gigante, para o Danilo e para a Andresa, que não aparecem, mas eu sei que eles fazem parte disso também. Agradecer a todo mundo que participou aqui, que entrou. Falar dos meus sobrinhos lindos que estão vendo. Beijo, Dinha, para todo mundo. Luísa Mello, Yankee, pessoal do Ukulele. Gente, é tanta gente que tem para poder falar que não vai dar tempo de falar o nome. Não vai dar tempo. Mas muito obrigada por cada um que entrou. Quem quiser fazer qualquer pergunta, tirar alguma dúvida, chamar para conversar, pode me chamar no direct, tá? Elis Florentina, a gente vai se falando sim. E mulheres produtoras, mulheres técnicas, mulheres que fazem parte dessa cadeia, me chamem, façam contato e vamos com tudo. Momento de reinvenção, ninguém abaixa a cabeça e vamos junto que vai dar certo. Muito obrigada. Eu quero só agradecer a cada um que esteve aqui com a gente hoje, porque não tem como falar o nome de todo mundo, porque vocês viram que é super rápido, mas eu só tenho a agradecer. E lembrando que sábado nós vamos estar com o sorteio de uma obra de arte do Diego Gomes, maravilhoso aqui de Anápolis. Então entre, comente, compartilhe. Entre também no Instagram, Maria Oliver Produtora, que está lá a foto oficial, e também no YouTube, a gente está com Vamos Conversar com Maria Oliver no YouTube, dê uma força, eu acho que isso é uma valorização dos artistas, das pessoas que a gente pode mostrar para vocês quem são os artistas e os produtores que nós temos. Eu só tenho a agradecer, e semana que vem nós estamos aí de novo, terça e quinta, às 10 horas da manhã. Um beijo, Elise, todo mundo. Valeu, muito, muito obrigada. Obrigada, beijo. Beijo.